Oi, tudo bem? Hoje eu queria contar uma história para vocês, que muita gente até fica me perguntando, você tá querendo votar no Lula, que voltou no Lula, quer dizer, né? Apoia o Lula, apoia a questão do comunismo, socialismo, e assim por diante, né? Bom, pessoal, eu tive assim algumas formações assim na parte de física, engenharia, né? E trabalhei bastante assim, muita pesquisa, né? Inclusive com a Marinha, com a Aeronáutica e tudo mais. E entre outras empresas, assim por diante, tanto aqui quanto lá fora. E aqui no Brasil, eu trabalhei em pesquisa com a Marinha 5 anos. Né? E nesses 5 anos, teve uma. Os últimos anos que eu trabalhei foi acho que em 2008, 2007, 2008, por aí. E nesse período, durante 5 meses, que a gente estava num projeto grande lá na parte nuclear, e da qual eu fazia parte, eu não posso entrar em muito detalhe, porque isso é sob sigilo, contratos e aquela coisa de sigilo. Mas, em determinado momento, passou-se um mês, 2 meses, 3 meses, e eu não estava recebendo. Né? E o nosso valor assim, de mensal, que a gente recebia de salário, essas coisas todas naquela época, nesse projeto, era de um fundo transversal estratégico, pessoal estratégico, assim por diante. Né? E depois de passar o quarto mês, eu já estava meio complicado assim a minha situação, porque você não recebia com família, assim por diante, né, aluguel, uma série de coisas para você resolver. E aí eu dei uma ideia assim na minha cabeça de repente pegar um e-mail e escrever pro Lula, presidente. Na época ele era presidente da República. E escrever um e-mail para ele, tá? Eu sentei no computador e comecei a escrever de um desabafo assim, né, no e-mail, explicando que a gente trabalhava com questões importantes, que pesquisa, assim por diante, e que eu não fazia 5 meses que eu já não tinha recebido nada, assim, né, tá? Isso foi assim, trabalhei 5 anos com eles. Esse foi no quinto, no quarto, quinto ano, né? Se não me engano, no quinto ano mesmo. Né? E aí escrevi, fiz esse desabafo assim, mas meio despretensioso, né? Assim, uma espécie de um desabafo, porque a gente conversava diretamente com todo o pessoal lá da Marinha, os comandantes, assim por diante, e a resposta era sempre, tá vindo, eles estão definindo lá alguma coisa para liberar a verba não sei da onde, dessas verbas transversais aí, né, estratégicas. E eu estava nessa situação de esperar, esperar, esperar e nada, né. O que eu fiz? Escrevi, terminei esse e-mail e enviei. Passou uma semana, né, e eu recebi uma resposta no e-mail, né, que era do assessor direto dele, não lembro o nome dele. E ele falava o seguinte, olha, o presidente Lula, né, o presidente Luiz Inácio Lula, me pediu me encarregou de pessoalmente tratar desse assunto com você, assim por diante. Eu falei, poxa, eles devem ter respondido isso porque responde isso para todo mundo, tá? E aí o que eu fiz? Deixei para lá. Tipo, foi um desabafo, uma resposta assim, como se eles respondessem para qualquer pessoa que mandasse um e-mail para eles, vamos dizer assim, né? E acabei nem prestando muita atenção. Aí passou mais uma semana e me chamaram numa reunião de segunda-feira. Todas as segundas-feiras, nas segundas-feiras, nós tínhamos reunião de projeto, né? E a gente se reunia com todos os pesquisadores, o pessoal todo da Marinha, o comandante, assim, todas as pessoas lá do projeto. E a gente conversava sobre os pontos que estavam sendo desenvolvidos e assim por diante. Era uma reunião de pesquisa, né? Normal, toda segunda-feira era assim. Mas nessa, eu cheguei no centro e não tinha ninguém. Eu falei, caramba, tá estranho isso aqui, né? Aí eu fiquei esperando mais um pouco, tal, não chegava ninguém, mas aí abriu a porta da sala de reunião e veio um capitão da época
não vou falar nomes das pessoas aqui, e ele me chamou, falou, não, pode entrar lá que tá. Eu entrei, também não tinha ninguém. Aí me pediram para ele sentar, tinha uma mesa grande que a gente usava, me pediu para sentar num lado da mesa, e esse capitão e uma comandante sentaram do outro lado da mesa. E na cabeceira chegou o comandante geral do projeto que a gente estava fazendo pesquisa. Ele sentou na cabeceira, ele virou para mim, para o meu lado direito, e falou, você mandou uma carta para o presidente? Eu olhei para ele assim e falei, enviei. Surpresa, eu também estava surpresa, né? Aí ele me falou, então, você não tem ideia do rolo que deu isso na Marinha inteirinha. Que desde o comandante geral da Marinha até aquele capitão que está sentado ali na minha frente, todos eles tomaram um pito danado do presidente da República, do Lula. O Lula brigou com todos eles, desde lá de cima até embaixo, tá? Por causa disso daí. Eu fiquei assim meio perplexo, mas naquele momento ele ainda virou para mim e falou, olha, você, na sua casa agora, está chegando uma carta do comandante-geral da Marinha, se desculpando pela essa questão dos pagamentos e tudo mais, e a gente vai acertar tudo isso agora com vocês. Naquele momento eles me deram todos os cheques que estavam devendo, todos, absolutamente todos os cheques. Me deram todos os cheques, e quando eu cheguei na minha casa, eu tinha uma carta lá do comandante-geral da Marinha, se desculpando sobre a questão dos pagamentos e tudo mais. É isso aí, pessoal. Por que eu contei essa história? Essa história eu não conto para ninguém quase, praticamente com ninguém. E eu resolvi contar porque o pessoal todo costuma falar do Lula, que Lula é isso, Lula é aquilo. E assim, eu queria saber qual presidente da República iria ouvir um cara do povo, tá, que escrevesse um e-mail para eles e agisse dessa forma. Eu fiquei pensando sobre isso depois. Tá? E assim, eu nunca tinha votado no Lula. Nunca tinha votado, inclusive, eu fiz cinema também. Fiz física, fiz engenharia, fiz cinema, fiz vários cursos, fiz várias pós-graduações, assim por diante. O que acontece é que as pessoas mesmo do cinema me criticavam. Falavam, poxa, o cara até te ajudou em algum momento da sua vida, pessoalmente, porque esse foi um caso de ajuda pessoal, e você nunca retribuiu no sentido de confiança nele. É verdade, pessoal. Eu nunca tinha retribuído. Nunca tinha parado para pensar o que significava aquilo. Tá? E na verdade significava muito, que era um cara que era presidente da República na época e que ele ouvia um cara do povo que estava passando uma determinada situação e levou isso a sério. Pô. Você acha que o Bolsonaro faria isso hoje em dia? Duvido, pessoal. Eu não sou amigo do Lula, não era amigo dele, nada. Era só um pesquisador. Então, como qualquer pessoa do povo. Então, assim, é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Ele realmente é um cara que pensa nessas questões, tá? Porque ele não precisaria fazer nada disso, ainda mais, ele era o segundo mandato dele, né? Então não precisaria fazer nada disso, né, pessoal? Bom, o que eu quis contar foi essa história, mas exatamente para estimular aí a reflexão a respeito do Lula, né? Tá? Então, dessa vez eu acho que eu refleti muito sobre essa questão e sobre muitas ideias que eu tenho, que eu acho que o socialismo é muito importante para a humanidade, ainda continuo achando isso, tá? E eu vou lutar sempre por isso daí. E dessa vez eu que resolvi também ajudar bastante ele nessa questão, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.